Olá, sejam muito bem-vindos à Semana dos Arquétipos, o maior evento online e gratuito sobre arquétipos do Brasil. Eu estou muito feliz por ter vocês aqui comigo e eu espero que nós estejamos juntos até o fim do evento. Hoje é um dia muito importante para todos nós, porque juntos nós vamos dar um salto de consciência. Vocês estão preparados? Então apertem os cintos que o salto será grande e irreversível. Antes de começarmos a aula de hoje, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito simples. Você já parou para pensar no que lhe trouxe até aqui, nessa aula, nesse evento dos arquétipos? Bom, eu tenho 2 palpites. O primeiro é a busca pelo autoconhecimento, pela expansão da consciência e tudo o que isso representa na vida de um ser humano. E o segundo é o desejo de eliminar da sua vida aqueles problemas repetitivos, sabe? Dívidas, relacionamentos frustrados, doenças, desânimo, procrastinação, baixa produtividade e por aí vai. E o que talvez você não saiba é que fica muito mais difícil evoluir em consciência quando se está bloqueado nas principais áreas da vida, que são a área financeira, relacionamentos, a saúde, profissão e negócios, a sua carreira, a questão emocional e espiritual. Isso acaba criando um círculo vicioso. Sabe como funciona isso? Porque para você sair dos problemas repetitivos, você tem que expandir a sua consciência primeiro. Então fica um círculo vicioso. O fato é que é plenamente possível se libertar de qualquer problema se você atinge estados superiores de consciência. E esses estados podem ser alcançados através da utilização de forças criativas universais que nós chamamos arquétipos. O meu propósito é que, ao final dessa semana de aulas, além de aprender sobre arquétipos, você consiga destravar a sua vida e ter em suas mãos o poder de criar uma nova realidade de prosperidade, sucesso, felicidade, autorrealização. Durante essa semana de aulas, você vai conhecer as principais forças inconscientes que atuam sobre a mente humana. Você vai saber em que grau cada uma dessas forças está lhe influenciando e mais, como vivê-las integralmente, de forma a ter resultados extraordinários em todas as esferas da sua vida. Ao aplicar a metodologia completa que você aprenderá aqui, na Semana dos Arquétipos, você será capaz de, por exemplo, no campo financeiro, expandir a sua consciência de prosperidade e, com isso, aumentar a habilidade de captar recursos financeiros, ganhar mais dinheiro, eliminar bloqueios emocionais relacionados à prosperidade, que são muito comuns, aumentar a capacidade de administrar e multiplicar o seu dinheiro. Nos campos, por exemplo, do relacionamento, você poderá conquistar e manter o relacionamento que você deseja. Você pode se libertar da influência emocional de ex-parceiros amorosos. Você pode eliminar a dor resultante do rompimento afetivo ou de perdas. Você vai aprender a lidar com a morte de pessoas queridas.
e vai poder conquistar um maior magnetismo pessoal para gerar um campo de atração em volta de você. Já no campo emocional, você conseguirá compreender como funciona a sua mente, o seu sistema nervoso, os seus ciclos emocionais. Você vai aprender a equilibrar as suas emoções e parar de oscilar entre a alegria e a tristeza. Nos negócios, você vai aprender a aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade, aumentar a clientela, vender mais. E você pode também acrescentar novas capacidades em você ou potencializar aquelas habilidades que você já tem. Isso tudo independente de você ter conhecimento ou não sobre o funcionamento da mente humana. Ter ou não conhecimento prévio sobre arquétipos. Estar usando ou não outras ferramentas de autoconhecimento e autodesenvolvimento. E independente de você acreditar ou não que está no total domínio da sua vida e que só não tem o que você deseja porque você é vítima das pessoas, do seu passado e das situações atuais. E até mesmo se você pensa lá no fundinho que não consegue mudar, pois já tentou várias vezes e não teve resultados. E por que eu posso te ajudar nessa jornada? Para os que não me conhecem, o meu nome é Mabel Cristina Dias. Eu sou médica, escritora, palestrante e pesquisadora da consciência há mais de 30 anos. Eu sou autora do livro A Dinâmica do Crescimento e sou coautora do livro Negócios Informados em parceria com o professor Hélio Couto. Eu posso lhe ajudar em sua jornada de autoconhecimento, na sua jornada de autodesenvolvimento. Primeiro, porque antes de levar todo esse conhecimento até você, eu apliquei tudo isso na minha própria vida, pessoal e profissional, por mais de 30 anos. Segundo, porque através dos meus livros, cursos, palestras, através do meu canal, eu já tive a oportunidade de ajudar mais de 100 mil pessoas. Ao longo da semana, você vai ter a oportunidade de conhecer a história de algumas dessas pessoas que eu pude ajudar. Mas o mais importante aqui é que eu tenho um propósito de vida muito claro na minha mente, que é ajudar 1 milhão de pessoas a pararem de viver problemas repetitivos e expandirem as suas consciências através do poder dos arquétipos. Se você ainda não sabe o que são arquétipos, pode ficar tranquilo, é para isso que você está aqui. O psiquiatra suíço Carl Jung, enquanto estudava os arquétipos, ele disse que havia descoberto a chave que abre todas as portas. E é exatamente isso que os arquétipos fazem. Eles abrem uma porta depois da outra, descortinando a estrutura da mente, da mente humana, do ser humano, e também a estrutura do próprio universo. O fato é que os arquétipos são consciências divinas muito poderosas, das quais o ser humano moderno está afastado hoje em dia. Se você se permitir, de fato, mergulhar no conhecimento que será passado aqui, você terá em suas mãos um conhecimento que pouquíssimas pessoas têm, mas que pode levar você a um grau de poder pessoal jamais imaginado.
Antes de começarmos com os conteúdos, eu queria fazer algumas considerações sobre o momento atual caótico que a humanidade está vivendo. Me responda com sinceridade. Você imaginava que este ano seria dessa maneira? Essa pandemia, esse evento global, pegou muita gente de surpresa. Tem gente que está paralisada até agora. E eu tenho um aviso para te dar. Esse ano foi só um aperitivo do que está por vir. Nós estamos no início de uma mudança de era. A Terra, ela está saindo da condição de planeta onde as pessoas passam por provas o tempo todo, por dificuldades, para se transformar num planeta de regeneração, onde nós vamos aumentar o nível de consciência. Daqui para frente, só vai prosperar quem realmente estiver dedicado à transformação pessoal e ajudar o coletivo a fazer isso. Isso não é novidade alguma. Muito se tem falado nas últimas décadas que esse momento iria chegar, que o formigueiro não existe mais, que já pisaram em cima do formigueiro e as formiguinhas agora estão fazendo o quê? Correndo desesperadas de um lado para o outro, perdidas, repetindo problemas que já deveriam ter sido ultrapassados. A nossa proposta aqui é mergulhar numa jornada de conhecimento que vai nos proporcionar uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E para isso, é preciso conhecer muito bem a si mesmo e principalmente entender como funciona a realidade. Os arquétipos são a chave para isso. Eles são as energias e as informações necessárias para organizar o caos moderno e nos reconectar com a nossa essência divina. São as consciências mais elevadas com as quais nós podemos nos conectar para parar de viver problemas repetitivos e nos tornarmos heróis das nossas próprias vidas. Durante essas 4 aulas, você terá acesso a um conhecimento elevado, cósmico, transcendente e metafísico, mas totalmente prático, aplicável, capaz de transformar uma vida morna em uma vida extraordinária. Um conhecimento que vai te ajudar a sair do lamaçal que 2020 proporcionou e cada vez mais criar uma realidade condizente com a nova Terra que está se formando. E esse é praticamente um guia de sobrevivência para 2021. Heróis da própria vida são forjados. Por quê? Por conhecimento e treinamento. Conhecimento de si e conhecimento de como funciona a realidade. E é nesse processo que nós vamos mergulhar a partir de hoje. Bem, agora eu vou lhe contar o que você vai aprender durante essas 4 aulas. A primeira aula, que é essa que você está assistindo agora, será dedicada a aprender sobre como a nossa mente funciona, para que nós possamos mergulhar na profunda jornada de reconexão com a nossa própria existência, com a verdadeira essência que nós somos. Então hoje você vai aprender na prática como eliminar os problemas repetitivos da sua vida, de uma forma simples, objetiva. Na segunda aula, que você vai receber na quarta-feira, dia 18, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre os arquétipos, o que eles são
e como interagir com essas consciências poderosas para mergulhar numa vida repleta de sucesso e autorrealização. Na terceira aula, que vai acontecer na sexta-feira, dia 20, nós falaremos sobre como nós podemos limpar as nossas sombras e você vai conhecer os 22 principais arquétipos que regem a mente e a alma humana e como ativá-los na sua vida para obter os resultados que você deseja. E a quarta e última aula, que acontecerá no domingo, dia 22, eu vou dedicar a tirar dúvidas que vocês tiverem durante toda essa semana. Portanto, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, que na última aula dessa semana eu vou poder saná-las. E não só as suas dúvidas, mas comente abaixo também o que você está achando das aulas. É muito importante para que nós da equipe possamos produzir conteúdos cada vez mais relevantes e transformadores para a sua vida, que você nos dê o seu feedback. Ok? Então vamos combinar assim? Bem, hoje você vai aprender como parar de utilizar a sua mente contra você mesmo e começar a reprogramar a sua mente para que ela trabalhe a favor da sua verdadeira essência e lhe dê o sucesso que você sempre quis em todas as áreas da sua vida. Para eliminar os problemas que se repetem o tempo todo, você precisa primeiro assumir a responsabilidade sobre a criação da sua realidade. E para isso, entender como funciona a própria mente é fundamental. Você já parou para pensar qual é a maior busca do ser humano? A maior busca do ser humano é pela felicidade. Tudo o que uma pessoa faz ou deixa de fazer é visando alcançar esse estado tão almejado de permanente contentamento. No entanto, pouquíssimas pessoas são felizes realmente. A imensa maioria é infeliz porque não tem o que quer, seja lá o que for. Como se a felicidade exigisse ter alguma coisa externa para que ela pudesse se consumar. E as pessoas, elas não têm o que desejam, por quê? Basicamente porque elas não entendem como funciona o universo. Se elas não entendem como funciona a sua própria mente, que dirá como funciona a realidade. E sempre que se tenta explicar isso, há muita resistência. Porque tudo nesse planeta, interesses pessoais, econômicos, políticos, sociais, militares, tudo está organizado em cima dos interesses de quem? Do ego. É muito importante que você tome consciência de que existem dois centros distintos do seu ser que estão disputando a sua atenção a cada instante. Esses dois centros são o ego e a essência, que também você pode chamar de centelha divina. O ego não passa de um processo mental limitado, tacanho, impermanente e ilusório. Já a essência é consciência, é ilimitada, sábia, vasta, eterna e real. Na maior parte do tempo, o nosso foco está no ego e nos seus conteúdos, que são quais? Os pensamentos, os julgamentos, os dramas pessoais. E a essência normalmente fica em segundo plano, abafada por essa incessante conversa da mente. Essa é a razão da maioria dos problemas humanos. A partir do momento que nós percebemos essa inversão,
A consciência se expande de uma forma natural e transforma a nossa realidade para melhor. Quando nós tomamos consciência do ego, nós conseguimos identificar a causa da maioria dos problemas repetitivos que nós vivemos. Então a felicidade passa a ser uma consequência inevitável dessa nova percepção da realidade. É de extrema importância entender o que é o ego e como integrá-lo à nossa verdadeira essência, para que a nossa vida comece a fluir. A nossa mente deve estar sempre a serviço da consciência maior. Para a tradição zen budista, o ego é considerado apenas como a noção intelectual, limitada e ilusória que o ser humano tem de si mesmo e do mundo. Ele é apenas um aspecto temporário do seu verdadeiro eu, com E maiúsculo. Segundo essa visão, o ego se confunde com o aspecto egoísta da personalidade, que, por natureza, é insaciável, ignorante e vive na busca constante pela realização dos seus desejos. A definição de ego que nós vamos usar aqui é que ego é o processo mental responsável pela falsa noção de eu, que é calcado numa total identificação com a forma. O que é forma? Por forma, nós entendemos tudo aquilo que está na realidade manifesta, mas que é impermanente. Ou seja, que um dia, inevitavelmente, vai acabar. O que é forma? Corpo, os pensamentos, as emoções, os papéis sociais, os objetos, as suas posses materiais. A palavra eu, como normalmente nós usamos, é apenas uma construção mental, uma percepção errada de quem nós realmente somos. Nós não somos o nosso corpo, nós não somos os nossos pensamentos, nem as nossas emoções, ou os papéis que nós exercemos na sociedade. Essa identificação, ela é equivocada e resulta de uma total falta de compreensão sobre a nossa verdadeira essência, que é divina. O ego, embora ele se manifeste através de uma voz incessante dentro da sua cabeça, ele não é o seu verdadeiro eu. Não é tampouco uma entidade independente a qual você tem de se submeter. Não. O ego é apenas um processo mental que organiza a sua história nesta dimensão aqui e lhe dá um sentido de identidade. Somente isso. Quando alguém lhe pergunta: quem é você? Normalmente é o ego quem responde, baseado no que ele pensa que é. O ego é o eu que se identifica com algumas características, como, por exemplo, o seu nome, de quem você é filho e filha, seu estado civil, sua profissão, o seu nível de escolaridade, sua classe social, os seus papéis sociais, suas crenças, sua religião, as suas posses materiais, o conhecimento que você acumulou, as suas opiniões, as suas preferências, as suas aversões e as experiências passadas. É da soma de todos esses fragmentos que você extrai a percepção de quem você é. Mas esta é uma falsa ideia de eu. Tudo isso com que você se identifica é impermanente, ou seja, vai acabar um dia. E quando se for, o que restará de você? Restará a sua consciência, a sua essência imortal e atemporal, o seu verdadeiro eu,
a sua centelha divina. O ego opera através de respostas aprendidas, o que chamamos de condicionamentos. Essas respostas prontas são disparadas automaticamente sempre que nós somos expostos ao mesmo estímulo. É o que acontece quando a pessoa fica com raiva toda vez que o motorista lhe fecha a passagem no trânsito, por exemplo. Não existe criatividade no ego. Somente padrões repetitivos de pensamentos, emoções e comportamentos. Daí que surgem os problemas repetitivos em todas as áreas da sua vida. O ego é movido pelo medo. Medo de não ser ninguém, não ser aceito, não ser amado, não possuir mais, não ser capaz, não ser merecedor, medo de perder tudo, medo de deixar de existir. Por causa do medo, o nosso ego privilegia o quê? A competição, o controle absoluto sobre as outras pessoas e situações. Mas por que o ego teme? O ego teme porque ele sabe que as formas com as quais ele se identifica são transitórias. Ou seja, ele, um dia, inevitavelmente, vai morrer. Assim, existe sempre um sentimento de insegurança. É esse medo de deixar de existir e de perder o controle que impede as pessoas de se interessarem pela iluminação espiritual. Mesmo que seja essa a exata solução para todos os seus problemas e sofrimento. O objetivo do nosso trabalho é justamente mudar isso, lhe ajudando a identificar o seu ego, eliminar os problemas cíclicos da sua vida e encontrar a sua verdadeira essência divina, que está dentro de si. E olha que nós nem começamos a falar sobre os arquétipos. O fato é, quem vive orientado pelo ego pensa primeiro nos seus próprios interesses. Quer ter razão em tudo, ficar com a última palavra e quer ganhar as mínimas disputas. O seu foco é a sobrevivência, por isso tem de ganhar sempre. Como a pessoa egóica não acessa a criatividade que vem de outras dimensões da existência, como por exemplo dos arquétipos, ela manifesta uma vida repetitiva e repleta de dramas. Ela não sai do lugar. É muito mais simples do que parece. Todo o sofrimento humano está calcado no controle do ego. Viver mergulhado no ego contrai cada vez mais a nossa consciência. E aí, o que acontece? Surgem as doenças, a miséria, a guerra. Existem duas razões para que você comece a identificar o ego atuando em você. A primeira é para desmascarar o ego. Sem conhecer o mecanismo básico por trás do funcionamento dele, você não vai detectá-lo e ele vai continuar no controle. A segunda razão é porque quando nós desmascaramos o ego, aquilo que nos permitiu reconhecer o ego atuando é a própria consciência surgindo, a própria essência assumindo o controle. Os arquétipos que você conhecerá aqui são consciências divinas que podem lhe proporcionar grande poder pessoal. Mas para acessar essas consciências, é preciso que a sua essência esteja no domínio, não no ego. Tudo
é consciência. O simples ato de reconhecer a atuação do ego em si mesmo é o início do despertar espiritual. Transcender ao ego não significa deixar de ser realista, porque o ego nem percebe a realidade como ela realmente é. Na verdade, ele só interpreta a realidade conforme os seus condicionamentos do passado. O ego não consegue separar o que é a realidade, que é neutra, do que ele pensa ou sente a respeito dela. Dessa forma, quando cada um interpreta um evento de maneira diferente, começam todos os conflitos. As pessoas buscam, sem parar, se encontrar nas coisas que elas possuem, mas elas nunca conseguem. Porque a satisfação de ter qualquer coisa que seja é efêmera. Então, estão sempre em busca de novas aquisições. Essa é a lógica que mantém a sociedade de consumo funcionando, sempre em busca de ter mais para se sentir mais. A identificação com coisas, com pessoas, com situações cria sentimentos de apego. E o apego sempre gera sofrimento, pois em algum momento tudo o que nós possuímos ou pensamos possuir vai se perder. A única coisa que nunca se perde é a verdadeira consciência, o divino. O ego também se identifica muito com o nosso corpo físico, com a imagem que ele vê no espelho. E é por isso que a sociedade moderna valoriza de forma exagerada a forma física e define padrões inalcançáveis de beleza, levando muitas pessoas a desenvolverem sérios problemas emocionais. O ego é o responsável também pelas lutas de poder, porque ele luta incansavelmente pela sobrevivência, tentando se proteger e controlar tudo, pois ele vibra na frequência do medo. Para sustentar a imagem idealizada do eu, o ego precisa de um contraponto, que é o outro. Quando critica ou condena alguém, ele se sente superior, e é através desse sentimento de superioridade que o seu ego tenta se sobressair. Por essa razão, o ego está sempre julgando as pessoas e as situações. Se queixar, inclusive, é uma das maneiras que o ego tem de se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente conta para si mesma e para as outras pessoas, na tentativa de diminuir o outro para se engrandecer. Quando nos queixamos, subentende-se que nós estamos certos e somos injustiçados, enquanto a pessoa ou situação da qual nós reclamamos ou a qual nós reagimos está errada. Nada fortalece mais o ego do que ter razão. E, obviamente, para termos razão é necessário que alguém esteja errado. Quando nos queixamos sem parar, acabamos nos sentindo cada vez mais injustiçados e magoados. Com o passar dos anos, acabamos nos transformando em vítimas de nós mesmos. E aí, o que acontece? Dívidas, relacionamentos frustrados, decepções, desânimo, falta de produtividade, doenças, entre outros milhares de problemas que se repetem. O maior objetivo dessa aula é lhe ajudar a romper com esse ciclo. Para isso, eu quero propor um exercício prático. Eu vou te mostrar agora
os 3 tipos de pessoas que existem e eu quero que você se identifique. Qual desses tipos mais se encaixa com você? Entender exatamente onde você está e por quê é o primeiro passo para se livrar definitivamente da frustração de não estar vivendo a vida que você sonhou para si mesmo. Vamos ver então os 3 tipos de pessoas? O primeiro tipo é a eterna vítima. A maioria das pessoas se encaixa aqui. Ela se comporta como uma vítima eterna do que lhe aconteceu no passado, vítima de outras pessoas, das situações atuais, da crise política, social, sanitária, econômica que estamos vivendo. Nós sabemos muito bem que existem injustiças sendo cometidas mundo afora. Isso acontece desde que o mundo é mundo, mas também nós sabemos que muitas pessoas, apesar das suas condições iniciais desfavoráveis, elas decidiram se livrar dos fantasmas do passado e assumir o comando das suas vidas. Fica evidente que a eterna vítima não se responsabiliza em momento algum pelo que lhe acontece e nem pelo que deve ser feito. E, exatamente por isso, não tem poder pessoal para mudar a sua vida para melhor. A eterna vítima reclama, se magoa, não perdoa. A sua vibração, ela oscila entre a indignação e a culpa, e a vergonha, as mais baixas frequências que um ser humano pode experimentar. O resultado disso é claro, mais caos numa realidade que já não estava bem. Isso gera uma espiral descendente. O segundo tipo de pessoa é o aprendiz de criador. Nesse segundo grupo estão aquelas pessoas que resolveram dar um basta nos ciclos de problemas repetitivos e se dispuseram a estudar muito e usar ferramentas para lhe ajudar a criar uma nova realidade mais favorável. Muitas dessas pessoas até conseguem criar novas realidades por algum tempo. Isso é feito às custas de muito esforço mental, pois elas sabem que o nível da sua vibração é importante no processo criativo, então elas vão trabalhar isso. Mas em determinado momento, tudo o que construíram parece desmoronar, as levando a um patamar inferior e a uma frustração que elas acreditavam que não fazia mais parte da vida delas. E essas pessoas recomeçam inúmeras vezes, sem entender o que estão fazendo de errado. Elas já sabem que criam a própria realidade, mas elas não sabem dizer onde estão falhando. Elas pararam de evoluir e o motivo é simples. Elas estão tentando criar as suas realidades apenas com a força das suas mentes conscientes. O que poucas pessoas sabem é que apenas 5% das nossas decisões são tomadas de forma consciente. Isso mesmo. 95% de tudo que nós fazemos tem uma motivação inconsciente e sofre enorme influência de 3 forças ocultas: os arquétipos, as sombras e os paradigmas. E o terceiro tipo de pessoa é o co-criador consciente. Esse perfil de pessoa pode escolher não só criar a sua própria realidade de uma forma consciente, deliberada, mas também viver qualquer realidade que se apresente a ele com a desenvoltura de um mestre.
Ela flui pela existência com elegância, com sabedoria e profundo autodomínio. Para ela não há problemas, há oportunidades de crescimento. Tudo flui com naturalidade, sem esforço, apenas com dedicação. Nesse estágio, não há mais sofrimento psicológico diante dos acontecimentos externos, pois há harmonia interna, há lucidez sobre quem se é. E por que isso acontece? A razão é simples. Uma pessoa assim percebeu que não cria nada sozinha, e sim em parceria com as forças universais que estão além da matéria, que são os arquétipos. Forças essas que já têm dentro de si em potencial. Elas estão apenas esperando uma chance de se manifestar. São como tesouros escondidos, que ao serem descobertos nos transformam em seres prósperos, felizes, autorrealizados. Um co-criador sente a conexão com a vida, sente a conexão com o todo e, por essa razão, experimenta alegria e gratidão sobre-humanas. Esses sentimentos de unidade, amor, conexão com o mundo transcendente fazem com que ele se torne um ímã para novas oportunidades. A sua criatividade, ela é forte, marcante, a sua inteligência é muito aguçada. Uma pessoa assim se destaca na multidão, pois a sua presença é pura luz e é capaz de harmonizar o caminho por onde passa. Se você quer ter em mãos o conhecimento para criar o seu próprio mapa esse que lhe mostrará o caminho para que sua vida decole e nunca mais sentir que está perdido andando em círculos. Além de um curso completo, onde você aprenderá, na prática, a aplicar os arquétipos em sua vida. Então, alegre-se. Isso existe e está ao seu alcance agora mesmo. É possível transformar todas as áreas da sua vida fazendo o que poucas pessoas fazem. Você provavelmente já soube de pessoas que podem perder toda a sua fortuna, mas conseguem refazê-la em um prazo recorde. Profissionais respeitados por seus talentos e que são disputadíssimos pelo mercado de trabalho. Artistas renomados que, mesmo depois de mortos, deixam obras eternamente admiradas e valorizadas. Terapeutas extraordinários que desenvolvem técnicas que ajudam milhões de pessoas. Mestres espirituais cujas mensagens de luz atravessam as eras. Pessoas cujo magnetismo pessoal as leva a conquistar tudo e a todos. Pense comigo. O que todas essas pessoas têm em comum, além de serem bem-sucedidas em suas áreas de atuação? Todas elas, sem exceção, estão vivendo arquétipos. Arquétipos diferentes, mas na sua máxima capacidade. Essas pessoas vestiram o aspecto luminoso de um determinado arquétipo e os resultados foram inevitáveis. Você já se imaginou atingindo esse nível de qualidade em tudo o que se propõe a fazer? Você algum dia já imaginou não precisar mais se preocupar se vai ter dinheiro ou não, porque é próspero em tudo o que faz?
Você já imaginou recuperar a sua conexão com o lado espiritual da existência e ter esse lado espiritual como um guia seguro para uma vida cheia de significado? Você já imaginou ter relacionamentos gratificantes baseados no crescimento mútuo e parar de sofrer por amor? Você já imaginou não ter que ficar pulando de profissão em profissão porque já descobriu a sua missão de vida e passou a alinhar o seu trabalho a ela? A verdade é que sim, existe um caminho simples e organizado para ativar virtudes e qualidades criativas universais, que são os arquétipos, que já existem em você, mas que ainda estão latentes, ainda não se manifestaram. Uma vez ativadas essas qualidades, você perceberá mudanças na sua visão de mundo e na sua energia para melhor. Você passará a criar de maneira mais eficiente a sua própria realidade. Você começará a colher os resultados que você nunca imaginou antes. Você quer descobrir como funcionam os arquétipos e como ativar essas poderosas consciências em você? Então, nos vemos na próxima aula.